Queridos, eu gostaria de convidar você gentilmente a colocar sobre seus pés, abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 11. Quem está sendo edificado aí com esse tema, irmãos, da fé? Deixa eu ver, para ouvir um glória a Deus aqui esta manhã. Tem sido bênção na sua vida, sim ou não? Então vamos lá, Hebreus 11, assim que você encontrar, se puder dizer aquele glória a Deus de quem está no culto, de quem não está nem aí para o calor. Deixa o calor aí, vamos viver aquilo que Deus tem para nós aqui esta manhã. Cadê o povo para dizer um glória a Deus? Hoje o tema é fé até morrer. Qual é o tema de hoje? Fé. Vocês estão devagar demais, parece que está com calor. Vamos lá, qual que é? Fé até morrer. E hoje eu vou falar sobre o versículo 13 e o versículo de número 14. Olha o que diz a Bíblia comigo. Hebreus 11, o versículo de número 13 e o versículo de número 14. Quem encontrar diz amém aí no seu lugar. Diz, olha o texto que a gente vai ouvir essa manhã, irmãos. Olha isso. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido o quê? Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha o verso 14. Porque os que dizem porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Vamos orar? Pai, te dou graça esta manhã por tua palavra, por tua presença, que seja uma manhã tremenda ao nosso coração, no nome de Jesus. Quem diz amém? Pode se assentar, por favor. Irmãos, como eu sempre tenho falado, esses dias estão sendo dias de aprendizado para cada um de nós. Dias nos quais Deus tem nos entregado. A sensação que eu tenho tido é que cada culto Deus tem dado a nós uma porção de poderíamos dizer assim, de um grande banquete, que é o aprendizado sobre a fé. Quem concorda para dizer amém? Cada culto é uma porção. Quinta-feira Deus deu para nós uma porção, hoje, agora de manhã uma porção, à noite certamente vai ser um culto tremendo, uma outra porção da parte de Deus sobre a vida desta igreja. E por que Deus está dando para nós essas porções, esses últimos dias de 2023? Primeiro porque Ele quer e espera de mim e você, que a gente possa viver um restante de ano firmados na fé. Firmados? Segunda coisa, que na Batista Vida nós vamos olhar para 2024 e vamos declarar pela fé: 2024 será o ano da minha vida. Cadê o povo para dizer um glória a Deus comigo aqui essa manhã? E nesta caminhada de Hebreus capítulo 11, o que eu tenho entendido da parte de Deus para nós como igreja, é que se Deus vai fazer algo muito grande na nossa vida como igreja, e também na tua vida em especial, primeiro Ele precisa ativar a nossa fé. Porque tudo aquilo que Deus tem reservado para mim, para você e para esta igreja, não dá para a gente viver no módulo natural, precisa ser pela fé. Quem está comigo aqui para dizer um glória a Deus bem forte aqui esta manhã? Agora, o verso 13 e o verso 14, o escritor aos Hebreus, ele ainda não concluiu a fala dele, ou ele não concluiu o assunto sobre a fé de Abraão. A gente vai perceber em Hebreus capítulo 11, que o autor aos Hebreus, ele vai gastar muitos versículos para falar de Abraão, porque Abraão, ele vive vários momentos de fé na vida dele. E Hebreus 11, o autor, ele vai discorrer isso para nós. Mas quando a gente chega no versículo 13 e no versículo 14,
dá uma sensação que ele está abrindo um parênteses, porque ele não vai citar nomes, mas ele ainda está falando sobre a fé de Abraão e sobre os patriarcas, dos quais ele já citou nos versículos anteriores. Ele já citou Enoque, sim ou não? Sim. Já citou Jacó, Isaac, sim ou não? Sim, porque moraram em tendas junto com Abraão. Então os versículos anteriores a gente tem nomes de patriarcas da fé. Agora o verso 13 e 14, o autor está ainda fazendo referência a esses homens. Ele está fazendo referência primeiro a Abraão, mas todos esses outros homens que já foram citados nos versículos anteriores. Então o versículo 13 e 14 é como se fosse uma espécie de uma conclusão de um assunto sobre tudo aquilo que ele já citou acima desses homens da fé, mas também de alguma forma, o verso 13 e 14, ele está falando de algo que esses homens viveram e experimentaram, que nós podemos aprender esta manhã. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus comigo. Agora, o verso 13 talvez seja um dos mais curiosos de Hebreus capítulo 11, porque o autor ele abre o versículo 13 dizendo: todos estes morreram na fé. Olha isso, eles morreram na fé. Quem são esses que morreram na fé que ele está citando? Como eu já disse, todos aqueles que ele já citou nos versículos anteriores: Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros. Porém o versículo de número 13, o autor aos Hebreus, ele começa dizendo que todos esses morreram. Todos eles o quê? Morreram na fé. E a gente tem que ter cuidado com a leitura de Hebreus 11 e 13, porque uma coisa é morrer na fé. Pega comigo esta manhã. Uma coisa é a gente morrer na fé. O que é morrer na fé? Morrer na fé, isso significa que alguém teve fé até o dia da morte. Quem está entendendo? Então a gente tem que ter cuidado com o versículo 13 que diz: todos eles morreram na fé. O que é morrer na fé? É ter fé até morrer, é ter a fé até o último dia da vida. Agora, outra coisa é quando a gente diz assim: a fé de fulano morreu. Uma coisa é você dizer: Luciano morreu na fé, teve fé até morrer. Outra coisa é você dizer assim: a fé do Luciano morreu. Então se eu digo a fé do Luciano morreu, o que eu estou dizendo? O Luciano continua vivendo, continua fazendo suas escolhas, continua tocando a vida, porém a fé que estava no coração dele já não existe mais. Outra coisa você diz: Luciano morreu na fé. Aí a gente vai poder dizer assim: olha, esse homem teve fé, apesar das lutas, apesar da dificuldade, apesar dele não ter conquistado tudo o que queria ter conquistado, mas teve fé até morrer. Hebreus 11, 13 está dizendo que esses homens foram homens que conseguiram manter a fé até o dia da morte. Tem alguém comigo aqui esta manhã? Mateus 24, versículo de número 3, não precisa abrir tua Bíblia. Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim de quê? Quando Jesus diz aquele que perseverar até o fim, sabe o que Jesus estava dizendo? Aquele que perseverar até o final da campanha será salvo. Será que é isso? Aquele que perseverar até o fim do ano, esse é isso? Não. Que fim é esse, gente? A vida. Aquele que perseverar até o fim da vida, até o último dia da vida, este será salvo. Então é muito interessante isso. Os homens de fé na Bíblia só são chamados de homens de fé. Preste atenção, igreja. Hebreus 11
só vai dar esse título para algumas pessoas, heróis da fé, homens da fé. Por quê? Porque eles tiveram fé até o último dia da vida. Quer ser considerado um homem de fé? Quer ser considerado uma mulher de fé? Tem alguém aqui essa manhã? Me ajuda a pregar, olha para quem está perto de você, pergunta para ele, fala para ele, quer ser considerado alguém de fé? Fala para ele, tenha fé até o último dia da sua vida. Todos que desanimaram da fé, todos que desviaram, pode ter sido um grande homem de Deus, pode ter feito uma obra grandiosa, conquistado muita coisa. Como é que a gente conhece as pessoas? Ah, fulano, foi uma bênção, mas desviou. Então a gente vai sempre conhecer pelo final. Então a Bíblia está me mostrando que esses homens viveram grandes coisas, mas o melhor, ou a maior conquista de um homem de Deus ou mulher de Deus, não são as coisas dessa terra. Talvez a maior conquista é a gente conseguir permanecer tendo fé até o último dia da nossa vida. Quem está comigo aqui esta manhã para dizer um glória a Deus? A segunda parte desse versículo diz o quê? Olha comigo por gentileza, Hebreus 11:13. Vamos colocar no telão? Hebreus 11:13 diz algo interessante. A segunda parte, olha comigo no telão. Todos estes o que, gente? Me ajuda. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. O que está dizendo esse segundo versículo? Perdão, essa segunda parte do versículo. Eles morreram na fé, sem ter alcançado a promessa. O que é isso, irmãos? São homens que morreram crendo, apesar de não terem alcançado a promessa. Eu fiquei incomodado com esse texto essa semana. Quando eu terminei de pregar quinta-feira, eu li que era o próximo versículo, eu falei, meu Deus do céu, como é que é esse texto? E eu vim orando, estudando, fiquei incomodado com esse texto, porque eu já escutei pessoas fazendo o caminho contrário, eu já escutei pessoas pelo menos falando que fizeram o caminho contrário. Por exemplo, eu já escutei pessoas dizendo que fizeram uma oração na qual eles disseram, Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor abrir a porta para mim, aí eu vou ter fé, e aí eu vou crer que o Senhor está comigo. Esse é caminho contrário. Já escutei pessoas dizendo assim, olha, eu orei e declarei, Deus, se é o Senhor, vai acontecer assim, vai acontecer assado, a porta vai abrir, aí eu vou ter certeza, aí eu vou crer. Já escutei pessoas orando dizendo, Deus, se o Senhor curar o meu filho, aí eu vou para a igreja, aí eu vou te servir. Hebreus 11, verso 13 ensina o contrário, porque parece que esse tipo de oração vai na contramão da fé, parece mais uma negociação. Se você me der, Deus, algo, eu te dou meu coração. Parece uma negociação, mas Hebreus, ele nos escreve dizendo o seguinte, olha, esses homens aqui, eles tiveram fé até o último dia da vida, ainda que não alcançaram a promessa, mas morreram crendo. Ao que parece, meus irmãos, é melhor morrer doente, crendo na salvação, do que morrer doente, esperando ser curado, para depois acreditar que Jesus salva. Quem está comigo aqui esta manhã? Agora, o que está em questão no versículo 13 e o versículo 14? Não são bênçãos terrenas.
Quando o texto diz não alcançaram as promessas, não fala de bênçãos dessa terra, porque Abraão entrou em Canaã, Jacó. Então não está dizendo que eles não alcançaram bênçãos terrenas, mas esse texto é interessante, porque não falam de promessas terrenas, não fala de uma cidade terrena. O que está em questão nesse versículo é a cidade celestial. Os patriarcas, devido à fé deles, buscavam uma pátria, mas não uma pátria nessa terra, uma pátria celestial, uma pátria melhor do que qualquer conquista nessa terra. O que o texto leva e nos deixa entender que essa promessa que eles querem alcançar, que eles desejavam alcançar, não fala de nada nesse mundo, mas é de uma pátria celestial. É essa pátria que só será alcançada após a morte, ou só será alcançada após a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando vier arrebatar a sua igreja. Então nenhum dos desafios que esses homens enfrentaram nessa terra, nenhuma das lutas que os patriarcas enfrentaram, nenhuma decepção, nenhuma traição ou coisa do tipo foi maior do que a fé que eles tinham acerca de um lar celestial. Ou seja, a Bíblia está dizendo para mim que esses homens, apesar de desafios, apesar de tantas coisas que enfrentaram nessa terra, eles não se desviaram da fé, porque eles acreditaram. A luta que a gente está passando aqui não se compara com a glória futura que Deus tem para nós, que Deus tem para mim. A conquista que eu tenho nessa terra não se compara com a conquista que Jesus conquistou para mim, que é a morada celestial, que é o céu. Ou seja, Hebreus está dizendo, esses homens não olharam para as lutas da terra, nem para as conquistas da terra, mas eles estavam firmes. Passo que passar, eu não vou me desviar. Passo que passar, eu não perco a fé em Deus. Passo que passar, eu creio que há uma pátria celestial me aguardando. Então a Bíblia diz que esses homens, mesmo não alcançando a promessa, eles permaneceram crendo, permaneceram firmes, não se desviaram da fé. Eles morreram crendo na salvação e na morada eterna. Eu quero dizer para você uma coisa esta manhã. Hebreus 11:13 é uma chamada para a gente não se desviar. Hebreus 11:13 é uma lição para mim e para você, para que a gente não desista da fé. Tem um crente comigo aqui esta manhã? Hebreus 11:13 é uma chamada, porque ainda que eu não alcancei o carro que eu queria, a casa que eu queria, ainda que eu não alcancei a vitória que eu queria, a cura que eu quero, ainda que eu não alcancei as bênçãos que eu quero, ainda que eu não abri a empresa que eu quero, ainda que eu não tenho dinheiro na conta que eu quero, todavia eu não vou me desviar da fé, eu vou continuar crendo, porque o que me mantém crendo não é as conquistas daqui, não é o salário, não é a empresa, não é o carro, não é a casa. O que me mantém firme é a morada celestial com Cristo. Agora, da mesma forma, Hebreus 11:13 é uma chamada para mim. Não é porque eu fui traído na igreja, não é porque falaram mal de mim na igreja, porque não é porque alguém na igreja comprou e não me pagou, não é por isso que eu vou desviar da fé. Não é porque eu fiquei decepcionado com o pastor fulano, com o líder ciclano, com o irmão Bertano, que eu vou me desviar da fé. Não é por causa da conduta daquele irmão ou a conduta do outro que eu vou me desviar da fé. Não, não, não. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo. Então eu tenho que dizer como Josué: eu não sei enquanto a você, mas eu e a minha casa. Cadê o povo dessa igreja? Vai dizer um glória a Deus. Cutuca o seu irmão, fala para ele assim: irmão, faz o que você quiser, mas eu não vou desviar da fé.
Cadê o povo dessa igreja? Cadê o povo dessa igreja, meu Deus do céu? Tem alguém aqui nessa igreja essa manhã comigo para dizer um glória a Deus? Morreram na fé. Me perdoa que eu vou falar. Talvez um dos cultos mais importantes da nossa vida seja o culto fúnebre nosso, ou nosso culto fúnebre. Quando a gente estiver no culto fúnebre, no nosso culto fúnebre, e alguém dizendo assim ao nosso respeito: essa foi um homem, uma mulher de Deus. Esse aqui, essa aqui, até o último dia, tinham palavras de fé para dizer para mim, para dizer para outros. Tem um crente comigo aqui essa noite? Porque alguns cultos fúnebres é assim: nossa, esse foi uma bênção, pena. Infelizmente. Lembra como é que Deus usava? Pois é, mas infelizmente. Em nome de Jesus, passe o que a gente passar, que Deus nos dê a graça de quando a morte chegar, nos encontre na fé. Cadê o povo da Batista Vida que pode dizer um glória a Deus comigo aqui esta manhã? Agora, a terceira parte do versículo a primeira parte diz: eles morreram na fé. Olha só, está ali. A segunda parte, eles vão colocar no telão, Hebreus 11, 13. Isso, obrigado. Primeira parte, morreram na fé. Segunda, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe, crendo nelas. Irmãos, esses homens, pela fé, puderam enxergar o invisível. O que é a fé? Certeza que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Sim ou não? Então olha isso, eles puderam enxergar o invisível. Além disso, decidiram crer que existia uma pátria celestial. É isso que está dizendo o texto. Essa promessa que está dizendo o texto, que eles não alcançaram nessa terra, está falando da pátria celestial. Então está dizendo o seguinte: vendo-as de longe, ou seja, pela fé, decidiram crer. Decidiram. O próprio Jesus disse que Abraão já tinha visto o dia do Senhor. Olha que coisa. Jesus falando, Abraão já tinha visto isso. Então Jesus está dizendo, trazendo referência para aquilo que Hebreus 11 diz. Porque Hebreus 11 diz, eles vendo de longe creram na promessa. Aí Jesus disse em João capítulo 8, Abraão viu o dia do Senhor, e quando ele viu, ele creu e ele se alegrou. Olha, então João capítulo 8, versículo de número 56 diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e se alegrou. João 8,56. Jesus está dizendo que de alguma forma Abraão tinha contemplado aquilo que é a maior promessa de Deus para o homem, porque a maior promessa de Deus para o homem não é a gente ter um filho, a maior promessa de Deus para o homem não é a gente pagar todas as contas, a maior promessa de Deus para o homem não é a gente prosperar, apesar de que isso Deus pode fazer, mas a maior promessa de Deus para o homem é a salvação eterna, é a pátria celestial. Você crê comigo para dizer um glória a Deus?
Então Hebreus disse que os patriarcas, eles viram isso, e apesar de não tocarem na cidade celestial, mas eles creram e morreram nessa fé. E Jesus está dizendo, verdade, Abraão viu, e ele se alegrou com aquilo que viu, criou expectativa, teve fé. Todas as coisas, igreja, que nós alcançamos nessa terra, tem muita coisa boa. Quem é abençoado aqui diz amém. Ah, tem poucos. Quem é muito abençoado aqui diz amém. Então as coisas que nós alcançamos aqui são coisas boas, mas não podem ser comparadas com aquilo que nos espera. O texto termina dizendo: Abraão e os patriarcas abraçaram aquilo que viram e passaram a confessar que eram estrangeiros na terra. Olha o versículo, vamos ver por favor, Hebreus 11:13. Olha que irmãos, esse texto é tremendo. Hebreus 11:13, vamos colocar por gentileza, olha comigo. Todos esses morreram na fé, já entendemos, sem receber a promessa, mas vendo-as de longe, crendo-as, fizeram o que, gente? Abraçando-as. De alguma forma, quando eu abraço algo, eu estou tomando aquilo para mim, ou não? Como é que é quando você diz assim, o Túlio abraçou a ideia? Quer dizer o quê? Tomou a ideia para ele, está fazendo parte, sim ou não, gente? Sim. Então, olha o que diz o texto, eles vendo de longe, eles creram, fizeram o quê? Abraçaram-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esse texto está dizendo que eles viram a promessa, o entendimento deles não era aqui, mas o entendimento deles é da morada celestial, do céu, salvação, vida eterna após a morte. Quem está comigo aqui essa manhã para dizer glória a Deus? Então eles viram de longe, eles creram, eles abraçaram, tomaram para si, e daí a pouco eles mudaram a forma de falar. Mudou a forma, porque eles passaram a confessar que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos na terra. Então olha que coisa tremenda, o texto termina dizendo que eles estão confessando que eles são estrangeiros na terra. O que é isso? Porque eles estão crendo numa pátria celestial, na salvação que é o céu. Eles tomaram isso para si e começaram a falar, a gente está aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos nessa terra, mas nós estamos como estrangeiros. A Bíblia diz que nós somos como forasteiros nessa terra. Sim ou não, gente? Porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu. Abraão passou a confessar isso. Você quer ver que é verdade? Gênesis 23, olha para mim, Gênesis 23, do versículo 1 ao 4, quando eles colocam, deixa que eles procuram, olha para mim por gentileza. Quando Sara morreu, Abraão foi enterrar Sara, em qual terra? Diga comigo, qual terra? Canaã. Onde? Canaã é o quê? Terra da promessa. Abraão vai enterrar Sara onde? Me ajuda, irmãos, onde? Canaã é o quê? Só que olha o que diz Gênesis 23, 1 ao 4. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara, verso 2. Morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de... E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. 3. Depois se levantou Abraão de diante da sua morta, falou aos filhos de Het, dizendo: estrangeiro, peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante
da minha face. Abraão está onde? Abraão está onde? Deus falou: sai de onde você está, Ur dos Caldeus, vai para onde eu vou te mostrar, Canaã. Ele está em Canaã, promessa de Deus nessa terra, mas ele diz: vou enterrar o corpo da minha esposa aqui, mas aqui eu sou estrangeiro e peregrino. Estrangeiro, não sou daqui. Peregrino, meu tempo aqui é limitado. Pegou ou não pegou? É só um pedaço da vida aqui, porque há uma eternidade que me espera. Cadê o povo dessa igreja? Ele disse: eu posso enterrar minha esposa aqui, porque eu estou aqui, Deus me trouxe para cá, mas na verdade eu sou estrangeiro e peregrino. É como se você começasse a dizer que é estrangeiro morando aqui no Brasil. É possível? É porque o autor aos Hebreus diz que Abraão declarava aquilo que ele acreditava. Então Hebreus 11, verso 13 diz: eles morreram crendo, não alcançaram a promessa. Por que não alcançou a promessa? Porque a salvação, a cidade celestial não é aqui, não é agora. Então eles morreram crendo, mas eles viram isso, eles creram na morada celestial, eles abraçaram isso, mudou a forma de falar e começaram a dizer: nessa terra eu sou estrangeiro e sou peregrino, porque eles estavam confessando aquilo que eles acreditavam. Quem está comigo aqui esta manhã para dizer um glória a Deus, irmãos? Então o que eu aprendo nesta manhã? Que eu preciso declarar mais aquilo que eu creio. Você crê na sua cura? Declare ela. Quem está comigo aqui esta manhã? O que eu aprendo aqui esta manhã? Deus fez uma promessa. Antes de Abraão viver a promessa, ele viu pela fé, ele creu, abraçou e mudou a forma de... Me ajuda. Mudou a forma de... Deus já te fez promessa? Sim ou não? Você crê? Sim ou não? Você abraçou a promessa? Sim ou não? E a forma de falar? Eu tenho que declarar aquilo que eu creio. Eu preciso declarar aquilo que Deus me prometeu. Aquilo que Deus... Eu estou mal hoje, mas eu creio que amanhã eu vou estar de pé. Eu estou doente hoje, mas eu creio na cura que Deus me prometeu. E se Ele não te curar, continua sendo Deus, eu vou morrer crendo. Eu creio na volta de Jesus, e se Ele não voltar até você morrer, eu morro crendo. Eu tenho que declarar mais vezes aquilo que Ele prometeu para mim. Você tem que declarar mais vezes aquilo que Ele te prometeu. Deixa eu ouvir um amém aqui esta manhã. Declare. Se Ele te prometeu que a tua família será salva, declare todos os dias. Tem alguém lá em casa perdido hoje, meu filho não está vindo, meu esposo ainda não vem, mas eu creio que Deus é Deus para salvar, não apenas eu, mas eu e a minha família. Vai chegar o dia que eu vou entrar na igreja com a minha família, vai chegar o dia que eu vou entrar no céu com a minha família. Tem alguém comigo aqui esta manhã para dizer glória a Deus? Então eu preciso declarar mais vezes aquilo que eu creio. A gente tem que declarar mais a nossa salvação. Sim ou não, gente? E como é que a gente termina essa manhã? Verso 14. Verso 13, olha para mim, por gentileza. Verso 13 diz o quê? Eles morreram na fé. Não receberam a promessa, porque essa promessa está falando do céu. Só é possível após a morte ou a vinda de Jesus. Aí eles fizeram o quê? Viram de longe, ou seja, creram, mudou a forma de falar. Por que eu sei que essa promessa fala da pátria celestial? Por causa do versículo 14. Porque o versículo 14 diz: porque
Os que isto dizem, isto o quê? O que fala no versículo 13: sou estrangeiro, peregrino. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. O escritor aos Hebreus está dizendo: quem confessa que é estrangeiro e peregrino na terra que mora, só pode estar fazendo uma declaração pública: eu estou aqui, mas eu estou em busca de uma pátria melhor. Eu estou nessa, mas eu estou em busca de algo. Cadê você, meu irmão? Eu estou em busca de algo melhor. Quem fala claramente é porque está buscando aquilo que foi prometido. Deus fez alguma promessa para você, para essa terra? Ou não? Quem tem promessa? Deixa eu ver, quem tem promessa? Quem tem promessa? Quem confessa a promessa, declara claramente que está buscando aquilo que Deus prometeu. Quando eu falo da salvação, eu declaro claramente, publicamente, aquilo que eu espero. Eu espero a minha salvação em Cristo Jesus, eu espero a morada eterna, eu espero o céu. Quem está aguardando o céu aqui, diz um glória a Deus aqui essa manhã. Então eu sei que Deus tem coisas para fazer na minha vida, nessa terra. Quem crê comigo, gente? Eu creio que Deus tem coisas para fazer na minha vida ainda aqui, mas eu sei também que Ele tem algo ainda muito maior me esperando. Então enquanto eu estou aqui, eu vou declarar as duas coisas. Eu vou declarar que eu creio que a Batista Vida ainda será muito maior do que é. Eu vou declarar que aqui a gente vai ter culto de muito milagre. Eu vou declarar que essa igreja vai se espalhar pelo Brasil, porque eu creio, é promessa. Eu posso declarar o que eu creio, mas eu também creio em algo ainda muito maior, muito melhor. É que um dia a Batista Vida não vai somente tomar o Brasil, não vai somente estar em outras nações, mas um dia a Batista Vida vai entrar na nação celestial do céu. Você crê na sua cura? Você crê na sua cura? Me ajuda, você crê na sua cura? Por que você fala tanto da doença então? Sabe tudo da doença e não sabe nada da cura. Pesquisa tudo, o resultado chegou. Pesquisa tudo sobre a doença, não pesquisa nada na Bíblia sobre a cura. Conversa com todo mundo sobre a doença, não conversa com ninguém sobre. Você crê na doença ou na cura? Você crê naquilo que Deus te prometeu? Gente, eu vou terminar. Você crê naquilo que Deus te prometeu? Mas por que você só fala da dificuldade do caminho? Você crê mais na dificuldade ou no que Deus prometeu? Tem alguém comigo aqui esta manhã? Você crê que Deus é o Jeová Jiré, o Deus provedor na tua vida? Mas por que você só declara as perdas? Quem está me entendendo? Você crê na salvação e que há uma cidade celestial te esperando? Poucos, olha. Vou até perguntar de novo para eu não assustar. Você crê na salvação e que há uma cidade celestial te esperando? Mas por que a gente fala tanto dessa terra? Hebreus 11:13 diz sobre o que eles criam. Hebreus 11:14 diz: eles falavam daquilo que eles buscavam. Eles falavam daquilo que eles buscavam. Vou terminar a mensagem essa noite. 3 aprendizados para nós. Primeiro, vou crer até morrer. Qual é o primeiro? Me ajuda? Vou crer até morrer. Não vou desviar. Vou falar daquilo que espero. Essa é a mensagem de hoje. Vamos embora. Qual que é? Vou crer. Me ajuda, irmão.
vou crer até morrer, não vou desviar, vou falar aquilo que espero. Vamos falar isso mais uma vez, bem forte, para a gente terminar? Quantos recebem essa palavra? Essa manhã eu quero orar com você. Talvez você está se sentindo fraco, vontade de desistir da fé, vontade de desistir de algo que Deus te deu. Quero orar com você esta manhã. Talvez você está querendo abrir mão de uma promessa que Deus deu. Talvez você tenha orado, pedido a Deus uma resposta. Talvez parece que a resposta não chega. Mas eu quero orar nessa manhã pedindo a Deus, para que assim como Ele fortaleceu Abraão, e Abraão permaneceu crendo, confessando o que cria até morrer, que a fé no teu coração dure até você morrer. Deixa eu ouvir glória a Deus aqui esta manhã. Então quero orar com você esta manhã, pedir a Deus para que você continue crendo no milagre, pedir a Deus para que você confesse o seu milagre. Se possível for, como é que é? Se possível for, como é que é? Diga, se possível for. Eu queria te fazer um pedido, para você e para mim. Eu não sei se a gente vai dar conta. Toda vez que a gente contar um problema, contar uma dor, contar uma perda, contar uma situação difícil, que a gente coloque uma vírgula e na sequência a gente diga, mas eu estou crendo que o meu Redentor vive e que Ele vai se levantar por sobre a terra. Eu estou crendo que essa situação é passageira. Deus já tem uma resposta para mim. O que vocês acham, irmãos? Porque a gente conta muito problema. O que eu mais escuto no pastoreio: problema e reclamação do povo da fé. Será que não é hora da gente tentar mudar isso? Não vamos deixar os problemas, as coisas nos abaterem, por mais difícil que seja. Como é que eu faço isso? Confessando aquilo que eu creio e aquilo que eu espero que Deus possa fazer na minha vida. Quem está comigo para dizer amém? Tem uma canção que o pastor Wellington vai cantar com a gente agora de manhã, ele e a Ludmila, que diz: vou seguir com fé, não vou desanimar jamais, a tua mão me põe de pé. Não é isso? Decorei a letra. É isso. Vamos seguir com fé. Diga, vou seguir com fé. Amém ou não amém? Não vou desanimar jamais. Diz comigo, como se você estivesse dizendo para Deus: a tua mão me põe de pé. Coloca de pé por gentileza no seu lugar. Coloca a mão no teu coração. Fecha teus olhos um minuto. Antes da gente confessar esta canção, eu quero orar com você. Fecha teus olhos. Eu vou dar você um minuto para pedir perdão para Deus por ter confessado tanta coisa ruim, por ter colocado mais expectativa na tristeza do que na possibilidade da alegria, da promessa. Feche os olhos. Eu queria que vocês falassem: Jesus, me perdoa, tem misericórdia de mim, perdoa-me, Senhor. Quantas vezes eu confessei mais a doença do que a cura? Quantas vezes eu falei mais da escassez do que do Deus que provê? Quantas vezes eu dei mais valor à perda
do que a possibilidade da restituição. Toda vez que eu perco, o Senhor vem com restituição. Toda vez que eu estou enfermo, o Senhor vem com cura, ou o Senhor vem com força para me sustentar. Todas as vezes que eu penso que o mar está fechado, o Senhor abre o mar para eu passar. Todas as vezes que eu quero desistir, o Senhor usa alguém, usa uma palavra e me ajuda a continuar caminhando. Senhor, eu creio no Teu poder, nós cremos na salvação, e a nossa oração esta manhã: nos ajude a ter fé até o último dia da nossa vida. Deus, cada pessoa que está aqui, Senhor, vai ter fé até o último dia da vida, até o último dia, até o último respirar. Nós precisamos, Deus, estar com fé. E eu oro, Deus, para a Igreja Batista Vida, um povo que vai ter fé até o último dia, até o último segundo. Mas confessamos milagres, confessamos cura, confessamos a nossa salvação, confessamos a provisão, confessamos a prosperidade, confessamos esta manhã, mas também declaramos: não vamos desistir jamais, ó Deus. Eu não posso desistir jamais. Então toma esta igreja, socorre esta igreja, fortalece esta igreja. As águas não podem me afogar, minha confiança está no poder